Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iniciaremos o módulo de construção de personagens. Nós vamos iniciar esse módulo de construção de personagens com uma aula de definições, ok? Nós vamos estudar hoje algo chamado estrutura de pensamento, ou, como eu costumo representar, EP. EP de estrutura de pensamento, é uma sigla. Pois bem, nós vamos chamar de estrutura de pensamento tudo aquilo que habita no nosso personagem. Todos os conteúdos que nós inserirmos dentro do personagem e as dinâmicas destes conteúdos serão aqui consideradas dentro da estrutura de pensamento do personagem. Entre os elementos que compõem uma estrutura de pensamento que nós vamos estudar estão elementos como a representação de mundo, a representação do próprio personagem sobre ele, os dados sensoriais e imagéticos do personagem, as emoções, as crenças, as lembranças, a linguagem, os princípios de aproximação e afastamento, que inclusive vocês já viram em outra aula, o raciocínio. Há inúmeros elementos que são necessários para compor um personagem de forma adequada. Muitas vezes eu pego textos de alunos e é muito curioso, porque a maioria deles define preceitos muito básicos para a criação de personagens. A maioria deles possuem emoções, quer dizer, eles amam ou odeiam alguém, possuem alguma busca e alguma crença. São poucos os alunos que criam personagens de fato realistas e com elementos que vão muito além destes três. Aqui nós estudaremos 30 elementos que compõem a estrutura de pensamento do personagem, 30 elementos que servem para caracterizar os meus personagens. Será um estudo muito bacana, vou estudar tópico por tópico com vocês, ok? Mostrando e exemplificando cada uma dessas caracterizações de personagem. Há várias formas de se fazer o estudo de caracterização de personagens. Ao longo do curso, nós teremos dois modos de caracterizar personagens. Nós iniciaremos por algo chamado modelo organizacional. E depois nós seguiremos para algo chamado modelo funcional. O que é um modelo organizacional? Ele basicamente é um modelo desenvolvido para a nossa época. Ele é um modelo datado, ele é um modelo baseado na nossa forma de pensar e de aprender. Por isso que é importante que vocês iniciem o estudo através desse modelo. Nesse modelo, nós vamos criar os personagens através de partições. E a estas partições nós daremos o nome de tópicos. Tópico vem do grego tópica, significa lugar. É o lugar que, dentro do personagem, será ocupado por determinados conteúdos. Então nós teremos tópicos como emoções, como crenças, como dados sensoriais, como memória e assim por diante. Eu deixei aqui do lado para vocês uma listinha completa de todos os tópicos que nós estudaremos. Ao longo da construção de personagem, nós vamos estar definindo quais destes tópicos eles serão expressivos dentro do nosso personagem. Sim, porque nós não vamos criar personagens com todos esses tópicos. A ideia é que dentro de um enredo nós tenhamos personagens com diferentes características que definam muito bem o modo de ser de cada personagem. Para não acontecer aquilo que acontece com tanta frequência. Nós vemos uma obra e nós não sabemos que personagem está falando, porque todos os personagens são parecidos. É algo muito curioso. E é por isso que nós vamos definir alguns tópicos como principais dentro de cada personagem. E a essa escolha, nós daremos o nome de peso subjetivo. O que é peso subjetivo? Diz respeito ao poder de determinação e de movimentação que certas coisas possuem dentro do personagem. Por exemplo, será que são as emoções que movem o personagem lá no tópico 4? Ou será que são as crenças desse personagem lá no tópico 5? Ou será que o que move esse personagem é o desejo
Ou será que o que move o personagem é a opinião do mundo lá no tópico 1? Ou será que é a visão que ele tem de si mesmo? Ou será que é um sonho, uma busca lá no tópico 11? Quer dizer, nós vamos definir quais são os elementos que serão característicos e que possuem grande peso subjetivo de movimentação do meu personagem ao longo do enredo. Porque serão estes elementos que irão sempre definir os movimentos que o meu personagem irá realizar, irão definir o seu modo de ser, irão definir o seu modo de se relacionar com outros personagens, o seu modo de interpretar questões e assim por diante. Quando nós definimos os tópicos que serão determinantes dentro do personagem, nós podemos começar a fazer uma verdadeira obra de arte. Primeiro porque nós podemos começar a conversar tópicos. Ou seja, estes tópicos eles podem ter relações de diferentes naturezas. Nós podemos fazer relações entre tópicos que sejam negativas, por exemplo. Então eu faço um personagem que, por exemplo, conflita suas buscas com as suas emoções. Como seria isso? Um personagem, por exemplo, que sonha em realizar uma grande coisa, mas que as emoções dele, o amor dele por uma outra personagem faz ele ir na contramão. Ele não pode ter as duas coisas. E então ele precisa definir para onde ele seguirá. E a esse embate nós damos o nome de conflito tópico, porque nós fazemos coisas dentro do personagem conflitarem. Outras vezes, nós podemos fazer coisas se associarem em amálgamas. Nós podemos, por exemplo, fazer uma crença no tópico 5 se associar com dados sensoriais, tópico 3, sensorial. Nós podemos criar, por exemplo, personagens que vivem aquilo que eles acreditam no próprio corpo. Como um personagem, por exemplo, que sofre os estigmas de Cristo. A criação de personagem ela é um trabalho muito bonito, ela é um trabalho muito rico. Se você tem dificuldade em caracterizar personagens, depois que nós acabarmos esse módulo, você vai se sentir muito bem e muito feliz, porque você vai ver que há infinitas formas de caracterização de personagem. E esse módulo, que é um módulo organizacional, no qual nós vamos trabalhar o personagem em partes, ele é apenas o primeiro módulo de criação de personagem. Depois nós teremos um módulo especialmente voltado ao modelo funcional, que é uma outra forma, é um outro método de criação de personagens, que também fará vocês, provavelmente, ficarem muito felizes e enriquecerem muito a sua produção de texto. Pois bem, então nós definimos os tópicos predominantes dentro desse personagem. Nós definimos quais tópicos irão conflitar com quais tópicos se associarão com tais tópicos, quais tópicos não conversam com determinados tópicos. Nós podemos fazer um personagem que o raciocínio nunca conversa, por exemplo, com as emoções, um raciocínio que nunca conversa com a fé, e assim por diante. Ou nós podemos fazer, por exemplo, tópicos que irão se ofuscar na presença de outros, como, por exemplo, um raciocínio que simplesmente desaparece quando há emoções em jogo. Esse modelo organizacional ele foi desenvolvido pelo filósofo gaúcho Lúcio Pachter para estudar as estruturas de pensamento humanas, ok? Quer dizer, ela é uma adaptação que eu estou fazendo da filosofia para a produção literária. Mas ela é uma adaptação que vai enriquecer muito a produção de vocês, muito. Vai tornar infinita a criação de personagens e vai enriquecer o enredo de uma forma que poucas coisas provavelmente irão enriquecer. Uma vez definidos quais tópicos se relacionam com quais tópicos, e definido o poder de determinação desses tópicos dentro do personagem, nós iremos para a linha histórica e nós iremos conversar e iremos começar a preencher esses tópicos através do meu planejamento de enredo. Esses tópicos eles precisam sempre ser preenchidos através de uma relação entre esse personagem e o mundo em que ele está. Ou seja, nós precisamos pegar desde a história de base do personagem, que é a história que antecede o início da obra, para nós podermos
dentro dessa história de base, através da relação entre esse personagem e esse contexto, definir o que vai habitar esse personagem. Imagine que esse personagem começou a existência dele em um determinado ponto e, ao longo da passagem da história de base, ele foi se relacionando com o mundo e com ele próprio, e ele foi apreendendo coisas desse mundo. Aprendendo coisas como linguagem, como crenças, como formas de relação, como representações de mundo. Ele formou representações dele próprio. Ele aprendeu a amar, a odiar e a sentir emoções sobre certas coisas. Ele aprendeu a sonhar. Quer dizer, todo o desenvolvimento de personagem ele se dá através de uma relação deste personagem com o mundo. Então, quando nós construímos um personagem, nós não fazemos esse personagem cair de paraquedas do nada no início da obra e simplesmente damos 1001 características para ele. Não, nós precisamos pegar a história de base que nós criamos para esse personagem, com todos os fatos que se dão dentro dessa história de base, inserir essa história de base dentro daquele mundo circunstancial que nós criamos e começar a relacionar essa história de base com as coisas que vão habitar no meu personagem. Se esse meu personagem, ele, por exemplo, sabe falar latim, é porque em algum momento dentro dessa história de base eu defini que ele teve uma educação religiosa, por exemplo, no qual ele aprendeu a falar latim, ok? Quando eu crio essa história de base conectada diretamente com o meu personagem, eu tenho uma riqueza de elementos muito grande e eu posso começar a produzir a minha história tendo todo um arcabouço prévio que vai servir de referência, de base, que vai servir para embasar e saber que eu não estou me perdendo do meu personagem enquanto escrevo, saber que eu não estou me perdendo do enredo e saber descrever a minha história e o meu personagem de uma forma rica e não de uma forma pobre, ok? Então, nós vamos pegar o nosso planejamento de enredo e vamos partir da história de base até o final da nossa obra. E nós vamos definir o que de cada etapa dessa história, o que de cada elemento circunstancial, de tudo isso nosso personagem irá colhendo. E nós iremos caracterizando os tópicos que compõem o nosso personagem ao longo dessa história de base. Então, se o nosso personagem odeia muito o mundo, eu preciso ir lá na minha história de base e definir aonde ele começou a odiar o mundo, o que aconteceu que ele começou a odiar o mundo, como se deu o nascimento disso dentro do meu personagem, sempre em conversação com o mundo dele, ok? Não percam esse referencial. O personagem está no mundo, o mundo está no personagem, ok? Quando eu defino e eu caracterizo os tópicos que vão compor o meu personagem, através da minha história de base, eu vou poder escrever de uma forma tranquila. A partir da próxima aula, nós vamos começar a ver cada um destes 30 tópicos, um por um, e eu vou mostrar exemplos de cada um destes tópicos em obras literárias. Vocês vão ver quanto isso é bonito, ok? Um outro ponto que precisa ser considerado é que nem todos os tópicos que vão compor o meu personagem, eles possuem a mesma idade. Olhem que interessante. Então, digamos que eu pego um personagem e que eu estou contando uma história a partir dos 30 anos de idade do meu personagem. Essa história que eu vou contar, ela faz com que o meu personagem tenha, do ponto de vista sensorial, físico, tópico 3, que é o corpo, ok? Sensorial. Ele tenha 30 anos sensorialmente. Mas esse meu personagem pode ter os outros tópicos com outras idades. Olhem que bacana. Então, eu posso ter, por exemplo, um personagem que ao longo da minha história de base parou de desenvolver um tópico como as emoções aos 7 anos. Então, hoje, aos 30 anos, eu tenho um personagem cujas emoções são como as emoções de uma criança de 7 anos. Então, é um personagem que faz bira, é um personagem que se sente magoado, que quer chorar, que quer bater. É uma criança de 7 anos emocionalmente agindo num corpo de 30.
Assim como eu posso ter personagens que têm tópicos que são mais velhos do que o seu corpo. Então eu posso fazer personagens que, de um ponto de vista do tópico 5 das crenças, ele possui os seus 40 anos de idade. Então eu vou dizer que esse tópico dentro do meu personagem, ele caminhou mais do que o próprio personagem, se desenvolveu mais. É um personagem cujas crenças, elas possuem uma seriedade, elas possuem uma certa idade, elas possuem um certo amadurecimento. Quando eu crio um personagem que possui dentro dele elementos de diferentes idades, isso é comum na vida real, a maioria das pessoas são assim. O efeito é um realismo muito grande, muito grande. Outro ponto muito importante é entender que esse personagem, ele não é uma estátua. Quer dizer, esse personagem, ele é mutável normalmente, a não ser que eu crie um universo paralelo. Isso é tranquilo, isso é literatura, muitos fazem isso, no qual os personagens, eles são sempre iguais, eles são idênticos, ok? E eu faço toda a obra de todo personagem sempre igual. Agora, a não ser que seja este caso, em todos os demais casos, eu recomendo não criem personagens que sejam estáticos. Esses tópicos, essas características que compõem o personagem, elas precisam se atualizar e elas precisam de alterações ao longo do enredo. Alterações que vão se dar conforme as formatações do enredo, conforme aquilo que acontece com o personagem ao longo da história. Ok? Então eu recomendo que você, à medida que faz o planejamento da obra, pense em quais partes do seu personagem sofrerão alterações, sofrerão influências, sofrerão adaptações, porque se vocês não considerarem isso, a impressão que o leitor terá é de uma artificialidade dentro do seu personagem. O próprio leitor, ao longo do enredo, vai mudando a percepção dele sobre as coisas e os personagens. É natural que os próprios personagens também mudem, ok? Do contrário, a obra fica muito pouco realista. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi apenas uma aula para definir o que é estrutura de pensamento e vocês entenderem o que é cada um destes tópicos, ok? Esses tópicos, eles foram pensados, lembrando, apenas como um modo didático de se estudar o personagem, e eles foram criados pelo filósofo Lúcio Pachter como uma forma didática de estudar o ser humano. Aqui eles estão sendo adaptados, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde nós começaremos a estudar o tópico 1 de construção de personagens, que se chama Como o Mundo Parece. Ele diz respeito às macroconcepções, a como nós vamos inserir no personagem elementos como sociedade, cultura, política, religião, a opinião da família, a opinião dos outros e assim por diante. Vocês vão gostar muito. E eu vou fazer uma leitura de uma obra literária para demonstrar isso para vocês. Até a próxima.